Então, o assunto de hoje vai ser sobre as estruturas externas à parede celular e estruturas internas à membrana citoplasmática, tá? Então, o que fica externo à parede e o que fica interno à membrana. Então, os objetivos são identificar essas estruturas bacterianas, né, externamente à parede, internamente à membrana citoplasmática, e compreender as funções de cada estrutura. Então, nós vamos começar pelos flagelos. Os flagelos são definidos como apêndices longos e finos. Eles são tão finos, né, com aproximadamente 20 nanômetros de diâmetro, que não é possível nem visualizá-los nem por microscopia óptica e nem por microscopia eletrônica, fica difícil, né? Então é necessária uma coloração especial para que consiga aumentar o diâmetro, e aí utilizando as técnicas de microscopia, né, as que permitem uma visualização, né, uma amplitude maior, para poder visualizá-los, tá? Nem todas as bactérias apresentam flagelos. Então, as bactérias que não têm flagelo, elas são chamadas de atríquias, tá? Quando as bactérias apresentam flagelos, eles podem ser do tipo pericríqueos ou polares. Pericríqueos é quando eles estão distribuídos ao longo de toda a célula. E polares é quando eles estão concentrados em um ou ambos os polos da célula, tá? Então, se é, por exemplo, apenas um flagelo que está em um polo, né, ele é chamado de monocríqueo. Quando são vários flagelos em um polo, é chamado de lofocríqueo. E quando são dois flagelos, só que um em cada polo, é anficríqueo, tá? Então, o tipo de flagelo, né, que é a classificação dos flagelos que as bactérias elas podem apresentar, tá? Então, aqui nessa figurinha fica mais fácil a gente entender sobre essa questão do flagelo. Então, isso aqui é claro que foi utilizado então uma técnica de coloração especial para que os flagelos pudessem ser visualizados aqui por microscopia eletrônica de varredura, tá? Então, aqui, ó, quando os flagelos estão todo ao redor da bactéria, é claro que eles se voltam para uma direção, depois a gente vai ver porque está lá na movimentação flagelar. Então, nesse caso aqui, esses flagelos são do tipo pericríqueos, tá? Uma bactéria pericríquea. Quando está em um polo ou ambos os polos, então eles são chamados de pericríqueos, tá? Esses três casos. Então, monocríqueo, quando tem um flagelo só. Vários flagelos em um polo são os lopocríqueos, e quando tem um flagelo em cada polo, são os anficríqueos, tá? Bom, o que é o flagelo, então? Vamos pensar sobre a estrutura flagelar. Ele é do tipo helicoidal, né? Que ele tem a forma de hélices, e cada espécie vai ter um comprimento de onda, né, para formar essa hélice característico, tá? E ele é composto por subunidades de uma proteína chamada flagelina. Então, as flagelinas elas vão se depositando e vão formando a estrutura do flagelo. A estrutura é basicamente três partes. Ele vai ter uma base, que ela é curva, tá? Por isso que ela é chamada de gancho, e ela é rígida. Então, ela é composta por uma proteína diferente do filamento, que é a flagelina, tá? Então, a flagelina é o que acontece no comprimento do flagelo. A base é o gancho, composta por uma proteína que é diferente da flagelina. E é ele que vai conectar o corpo basal, que é chamado de motor do flagelo, que é o que está fixo na estrutura bacteriana, tá? Então, esse motor é um pequeno bastão central, ancorado por anéis. Então, esses anéis é que estão fixando o motor na estrutura da bactéria. E aí diferencia essa ancoragem. Nas gram-negativas, nós temos dois pares de anéis, que é um par na membrana citoplasmática e um par na parede celular. E na gram-positiva, como nós não temos membrana externa na parede celular, só tem um par de anéis, que é só o que está na membrana citoplasmática. Então, nessa figura aqui, fica mais fácil a gente compreender a estrutura do flagelo. Então, essa parte aqui em diante, né, vai representar o filamento. Então, são várias subunidades de flagelina que vão sendo depositadas aqui, né,
e o flagelo ele vai aumentando, tá? Vai formar o corpo do flagelo. E aqui elas vão tendo a estrutura helicoidal. A parte que vai fixar, né, que vai ligar o filamento à fixação do flagelo na bactéria, é chamado de gancho. É uma estrutura de proteína diferente da flagelina, ela é mais rígida, tá? Tem esse formato curvo, por isso que recebe esse nome gancho. E é o gancho que está ligando a esse cilindro, né, central, que está fixado tanto na membrana quanto na parede celular das gram-negativas. Então, aqui está mostrando, no caso de uma gram-negativa, que o bastão central, esse cilindro aqui, ele é fixo por 2 pares de anéis. Ó, esse aqui é um par de anel que está fixado na parede celular, tá? Então, o anel mais externo está na membrana externa e o anel mais interno está na camada de peptidoglicano. E mais um par de anel que está na membrana citoplasmática, tá? O que acontece? Nas gram-positivas não há membrana externa. Então, a fixação desse cilindro central aqui é só por um par de anel na membrana citoplasmática, tá? E aí nós temos 2 tipos de proteínas que estão envolvendo justamente esse anel, esse par de anel aqui da membrana, que é a proteína MOT e a proteína FLI. A proteína MOT, ela é responsável por dar movimento ao flagelo, tá? Então ela vai rodando esse par de anel, que é o que faz com que o flagelo vai se movimentando, ó. Ó essa setinha aqui que está demonstrando movimentação. E essas proteínas FLI é que vão dizer qual sentido que o flagelo vai. Se ele vai no sentido anti-horário, tá indo para cá, ou ao contrário, no sentido horário, tá? Vindo aqui para a esquerda, tá na nossa direção, certo? Aqui conseguimos visualizar melhor a diferença das gram-negativas e gram-positivas em relação a essa descrição, né? Então, olha só, aqui é uma gram-negativa. Então, o flagelo está ancorado por um par de anel na membrana citoplasmática e outro par de anel na parede celular, tá? Já na gram-positiva, que nós não temos membrana externa, ó, ele só está fixado com um par de anel, que é o da membrana citoplasmática, tá bom? E o movimento flagelar, né? Que faz com que a bactéria consiga se movimentar em um determinado habitat, tá? Então, o movimento flagelar, essa rotação do flagelo é que provoca esse movimento. Então, ele vai ter um movimento rotatório semelhante a uma hélice, tá? Nas bactérias periclíticas, o que vai acontecer? Não é que cada flagelo vai se movimentar na sua posição, né? Na verdade, se ele se movimenta, cada um na sua posição, como está, ó, que é essa condição aqui, a bactéria ela fica oscilando no mesmo lugar, tá? Então, para ela se movimentar mesmo em uma direção, os flagelos todos se voltam para o mesmo lado, ó, e aí eles vão se alinhar para ter a mesma movimentação em conjunto. Então, quando os flagelos se rotacionam no sentido anti-horário, a bactéria se movimenta para frente. Quando essa rotação ela passa a ser horária, aí os flagelos se separam e cada um fica oscilando, tá? E a bactéria também ela vai ficar oscilando no local. Então ela não se movimenta em nenhuma direção, apenas fica oscilando no local. E aí ela vai tomar nova direção conforme for mais apropriado para ela. E quando ela tomar nova direção, os flagelos novamente se voltam para um dos polos apenas e tem a rotação anti-horária. E daí eles voltam a se movimentar para frente, só que em um novo sentido, tá? Então, essa movimentação nas bactérias do tipo Periclichia. Já nas bactérias com flagelos do tipo Polaris, então a gente vai ter uma rotação no sentido anti-horário, a bactéria vai para frente. Se movimentar no sentido horário, ela vem para trás, sem se alterar a localização dela, tá? Já nos unidirecionais, né? Esses aqui são aqueles flagelos reversivos, só vai para frente e para trás.
Então, se vai rotação horária, vai para frente. Ela pode parar, se reorientar, e aí ela toma novamente a rotação horária e nova direção, tá? Então, flagelos unidirecionais. Bom, para que serve essa mobilidade para a bactéria? Por que isso é importante para ela, né? E aí nós temos bactérias que não se movimentam, que são as bactérias sem flagelos, tá? Mas as que têm flagelos, ela tem um diferencial, porque elas podem se movimentar em direção ao ambiente favorável e podem ir para longe de um ambiente adverso, tá? E aí ela vai tomar essas direções, seja para um ambiente favorável ou para longe de um ambiente adverso, por conta de algumas taxias que nós chamamos, por exemplo, quimiotaxia, em função de um estímulo químico, fototaxia, em função da luz, aerotaxia, em função do oxigênio, osmotaxia, em direção ou em relação à alta força iônica, tá? Esses estímulos aqui, na verdade, todos eles são estímulos, não necessariamente seja ambientes favoráveis, tá? Pode ser também ambientes adversos. A quimiotaxia, ela pode ser um estímulo químico favorável, por exemplo, se for um nutriente. Aí a bactéria vai em direção a esse nutriente. Mas se for, por exemplo, um antibiótico, ela pode ir em direção contrária, tá? A mesma coisa as bactérias que preferem a luz, são fotossintéticas, né? Então elas vão em direção à luz, então utiliza a fototaxia. Mas a luz também pode ser um ambiente adverso para ela, então elas vão em região com ausência de luz, vão em direção à ausência de luz. E assim a mesma coisa para o oxigênio e por uma região com alta força iônica, tá? Então aqui mostra essa figura, exatamente essa questão da taxia, e o gradiente verde aqui quer representar a concentração de um agente atrativo, tá? Então, pode ser uma quimiotaxia, pode ser a aerotaxia, pode ser a fototaxia. Então, em relação ao atrativo, se fosse um agente adverso, seria o contrário, né? A bactéria ela tomaria um direcionamento distante. Então, aqui, onde ela está, numa região totalmente ausente desse agente atrativo, não tem nada a ela, né, em nenhuma região aqui que ela está se movimentando, que atrai, tá? Então, olha só, ela tem uma bactéria periclíquea, tá? E ela tem uma movimentação anti-horária, ela se direciona para um determinado ponto. Aí ela tem a movimentação dos flagelos no sentido da rotação horária e elas oscilam. Daí ela toma uma nova direção e assim vai. Só que em nenhum momento aqui ela sentiu nenhuma concentração desse agente atrativo. Aqui, ó, quando ela parte de uma região totalmente ausente e vai para uma região que ela começa a perceber, né? Isso aqui é questão sensibilidade química, tá? Então ela começa a perceber algo no ambiente que atrai, que é favorável a ela, então ela vai oscilar. Aí quando ela percebe que ela tomou uma direção que na verdade diminuiu a concentração desse agente, ela volta a oscilar até que ela encontra um gradiente favorável, né, desse agente atrativo. E aí ela vai se direcionando conforme vai aumentando a concentração desse agente, tá? Então, ela vai em direção ao que é atrativo a ela, ou ela pode também em contradireção a algo que é adverso a essa bactéria, tá? Bom, outras estruturas que são semelhantes aos flagelos, mas são diferentes, são as chamadas fímbrias e píleo. São apêndices, né, conforme os flagelos, só que eles são mais curtos, são retos e mais finos que os flagelos, tá? E aí eu coloquei junto, as fímbrias são um tipo de estrutura e os pili são outras estruturas, tá? Mas vamos falar primeiro das fímbrias. As fímbrias, elas podem ocorrer nos polos, ou que é mais comum, ocorrer homogeneamente distribuídas e podem variar em número também, externamente à parede celular.
elas estão envolvidas, né, a sua função, principalmente na aderência da bactéria, e isso ajuda na formação de biofilmes. Tanto na formação de biofilmes, como também auxilia na colonização de um determinado habitat por essa bactéria, tá? Então, isso acaba sendo importante das bactérias patogênicas, né? Porque para elas causarem doenças, elas precisam se aderir naquele ponto onde elas vão iniciar o processo inflamatório infeccioso, tá? E já para a formação de biofilmes, em caso de superfícies, né? Elas também precisam se aderir nessa superfície. Então, as fibras têm uma participação importante aí de aderência. Já os pili, né? Eu chamo a atenção para vocês que essa é uma palavra derivada do latim. Então, o plural dessas estruturas o plural, a palavra é pili, tá? E o singular, então, quando a bactéria apresenta, né, o seu pilus, então pilus é o singular, e quando a gente refere a essas estruturas no plural, então os pili, tá? Mas o pilus, ele é normalmente, né, os pili, normalmente mais longos que as fímbrias, tá? E eles estão envolvidos na mobilidade celular, pode estar, mas principalmente na conjugação. Esse aqui é um processo de transferência de material genético, tá? Transferência de DNA entre células. E nós veremos isso, né, com mais profundidade quando tratarmos de genética bacteriana, tá? Mas tem sempre a principal função do pilus é justamente essa conjugação. Apesar das bactérias não serem consideradas, né, com reprodução sexuada, ainda pode ter transferências de material genético. Isso é muito importante para o processo de recombinação genética, tá? Então, uma bactéria que possui pilus, esse pilus irá conectar com a bactéria que não tem, tá? E fará a aproximação dessa bactéria, tá? Então, isso é uma estrutura importante aí para transferência de DNA entre células, tá? Bom, outras estruturas também, outra estrutura que a bactéria pode apresentar, tá? Pode apresentar, porque não necessariamente são todos, mas é uma estrutura chamada de camadas S. São várias camadas que elas vão se arranjando bidimensional, tá? De forma bidimensional, externamente à parede celular, e formado por proteínas ou glicoproteínas. E elas podem apresentar aspecto cristalino em várias simetrias, tá? Isso aqui visualizado por microscopia eletrônica de varredura. E as camadas S, elas podem auxiliar essas bactérias que as possuem na permeabilidade, ela serve como uma barreira de permeabilidade. Isso ajuda também em questões de ambientes desfavoráveis quanto à presença de umidade, tá? E em bactérias patogênicas, as camadas S também estão associadas à proteção dessas bactérias contra os mecanismos de defesa da célula hospedeira, tá? Outra estrutura que também as bactérias podem apresentar é o glicocálix. O glicocálix, às vezes na literatura, ele pode ser não chamado com esse nome, tá? E pode estar diferenciado entre cápsula e camada limosa, mas acaba sendo assim a mesma coisa, tá? Cápsula ou camada limosa, com exceção de uma característica, né, diferencial que elas apresentam entre si. Mas basicamente o glicocálix é um polímero viscoso e gelatinoso que ele é secretado também externamente à parede celular. Então ele pode ser composto por polissacarídeos ou polipeptídeos, tá? Ou ambos. E essa composição vai variar justamente entre as espécies. As camadas, elas podem ser espessas ou delgadas, ou rígidas ou flexíveis, tá? E aí o glicocálix, ele recebe o nome de cápsula se essas camadas estão finamente organizadas em uma matriz compacta e aderida, bem aderida à parede celular. Agora, se for poucas camadas ou desorganizadas, se não estão organizadas, né, e fragamente aderida à parede celular, né, e às vezes muito difícil a visualização por microscopia, o glicocálix é chamado apenas por camada limosa.
tá? Então, se é bem estruturado, cápsula. Se é pouco, né, pouco organizado e pouco aderido à parede celular, apenas camada limosa, tá? E as funções do glicocálice, né, então tanto da cápsula quanto da camada limosa, é justamente para auxiliar a aderência dos patógenos no hospedeiro, tá? Porque também dificulta o reconhecimento das células bacterianas pelas células fagocitárias do sistema imune do hospedeiro. E também está relacionado à formação de biofilme, principalmente porque eles se associam com a água e confere resistência à dessecação. Em um momento adverso para essa bactéria, eles também podem ser fontes de nutrição, se for necessário. Então, por exemplo, numa escassez de nutrientes, a bactéria pode utilizar a própria composição do glicocálice para manter a sua nutrição. Tá? E aí, agora nós vamos falar sobre as estruturas internas à membrana citoplasmática. Então, tudo que está interno à membrana é a região conhecida como citoplasma, tá? E esse citoplasma, ele é 80% aproximadamente constituído por água, e o que o torna bem viscoso, tá? Então, ele acaba tendo uma certa mobilidade em função dessa água ali presente. E quem são os outros 20%? Então, são solutos que podem ser proteínas, né, sua grande maioria enzimas, podemos ter açúcares representados por carboidratos, lipídios e íons inorgânicos, tá? Então, ele é espesso, aquoso, semi-transparente e elástico, tá? E vai favorecer, justamente por ser aquoso e elástico, a movimentação desses solutos no interior celular. Dentro da célula, nós temos o nucleóide. Ele é chamado assim de nucleóide porque, vamos lembrar, bactérias são organismos procariotos. E a principal característica de um procarioto é que não tem envoltório nuclear. Então, por ele não ser núcleo, nós chamamos de nucleóide, que seria um falso núcleo, tá? Ou um núcleo primitivo, por justamente não ter um envoltório nuclear. Mas ele é assim chamado porque o material genético da bactéria é um cromossomo apenas, né, chamado de cromossomo bacteriano. E é uma molécula única e longa, tá? Contínua de DNA. Se ele é contínuo, então ela possui forma circular. Só que esse cromossomo, ele é tão grande, tá? Mas ele vai estar tão compactado dentro da bactéria, para poder ali ficar internamente a bactéria, que ele forma uma massa que pode ser visualizada por microscopia eletrônica, tá? E aí, por isso que ele forma essa região, né, diferenciada, é que é chamado de nucleóide, mas ele não tem núcleo, tá? Ele apenas está compactado. Esse cromossomo, ele está fixado, pelo menos por uma determinada parte dele, né, um sítio desse cromossomo, está fixado na membrana citoplasmática. Então, ele não fica solto, né, divagando ali dentro da bactéria. Mas ele está internamente, mas uma parte dele ainda está fixado na membrana citoplasmática. E é claro, se é um material genético, é ele que vai carregar todas as informações genéticas da célula, responsáveis para manter a sua estrutura e as suas funções celulares. Tá? E aí também temos uma estrutura que também é composta por DNA circular, é uma molécula de DNA, só que uma molécula bem menor do que do próprio cromossomo bacteriano, tá? O plasmídio. Então, esse plasmídio, nem todas as bactérias apresentam também, tá, pessoal? Mas as que apresentam, elas vão conter então, essa pequena molécula de DNA. Então, ela é considerada extracromossômica porque não faz parte do cromossomo bacteriano. E também, ela é pequena e possui aí de 5 a 6 genes, que são genes não essenciais. O que isso quer dizer? Se a bactéria não ter esse plasmídio, ela não vai ser impedida de se reproduzir, tá? Ela não vai ser impedida de sobreviver nas condições ambientais normais. Normalmente, então, para que serve esse plasmídio para a bactéria? Então, vamos entender. Normalmente, esses genes estão relacionados a outras funções que não sejam de sobrevivência explicitamente da bactéria em condições normais,
mas que estão relacionados à resistência a ambientes adversos, tá? Então, por exemplo, resistência ao ambiente que tem antibióticos, ou que tem metais tóxicos, ou produção de toxinas a essa bactéria, tá? Ou resistência, por exemplo, a um momento de desidratação. Então, resistências que vai garantir a essa bactéria que ela consiga sobreviver em condições não favoráveis, tá? E aí o que acontece? Esse plasmídio ele pode ser transferido de uma bactéria para outra. Então, aquelas bactérias que não tinham plasmídio, que não tinham essa certa resistência, né, a condições adversas, elas podem receber o plasmídio de uma bactéria que tem a resistência, né, porque tem plasmídio, e aí ela passa a ter essa resistência, tá? Então, esse plasmídio também, essa questão, ela está muito relacionada à recombinação genética, que nós veremos com mais profundidade na genética bacteriana. Bom, e os ribossomos? Ribossomos, nós vamos ter vários ribossomos no citoplasma bacteriano, que são justamente os responsáveis, as estruturas responsáveis pela síntese proteica. Então, olha só, são os ribossomos que têm a função de síntese proteica, e não o RNA, tá, pessoal? Na verdade, é o ribossomo, então é a estrutura completa do ribossomo que vai fazer a síntese proteica. Ah, mas tem o RNA ripossomal, tem o RNA mensageiro, transportador. Sim, mas no caso aqui do ribossomo, o RNA ripossomal faz parte da estrutura, ele sozinho não sintetiza proteína. Então, quem sintetiza proteína são os ribossomos. O RNA transportador e o RNA mensageiro, eles são participantes do processo de síntese proteica, mas a estrutura responsável pela síntese proteica é o ribossomo, tá? Então, como eu já disse, ele tem duas subunidades, né? Aí, na subunidade menor, aqui, ó, contém uma molécula de RNA, tá? E na subunidade maior, contém duas moléculas de RNA. Então, essa subunidade menor, ela tem o tamanho, né, de 30S, e a subunidade maior de 50S. Mas o tamanho do ribossomo, ele como um todo, é de 70S. O que é esse S, né? Por que o tamanho dele completo não é 80S? Porque não é simplesmente uma adição aqui. O S não é uma unidade de tamanho, ele é uma unidade que se refere a essa unidade que é o Svedberg, relacionada à velocidade relativa de sedimentação, tá? Durante a centrifugação. Então, essa velocidade, quando se trata da centrifugação do ribossomo completo, ele vai ter uma velocidade de 70S. Se for das subunidades divididas, né, separadamente, a menor tem tamanho 30S e a maior 50S, tá? Bom, e as bactérias ainda podem apresentar inclusões. Inclusões são depósitos de reserva, quando a bactéria ela encontra num ambiente que ela pode fazer acúmulo de nutrientes, tá? Quando o ambiente é abundante desse nutriente, e aí ela vai fazer esse acúmulo, porque caso ela fique no estado de escassez, ela tem essa reserva aí desse nutriente internamente, tá? Que nutriente pode ser? Então aqui a gente tem alguns tipos. Essas inclusões podem ser grânulos metacromáticos, tá? Também conhecido como volutina, que é uma reserva de fosfato inorgânico para a síntese de ATP. E por microscopia a gente consegue corar de vermelho, tá? Esses grânulos metacromáticos, mesmo utilizando aí corantes azuis, como é o caso do azul de metileno, tá? Elas podem também ter inclusões de polissacarídeos, isso vai tudo depender do gênero bacteriano, tá, pessoal? Nós temos uma diversidade bacteriana, vai que são todos que apresentam essas inclusões. Dependendo do gênero, ela pode apresentar um determinado tipo de inclusões ou grânulos, tá? Os grânulos polissacarídeos, que são reservas de glicogênio e amido, e daí, na presença de iodo, eles ficam marrom, avermelhados, se for glicogênio, e se for grânulos de amido, ficam azuis. Podem ter também inclusões lipídicas, tá? Que é o armazenamento do ácido poli-beta-hidroxibutírico, que são coradas pelo sudão, corante sudão. Pode ter grânulos de enxofre,
tá? Que obtém energia oxidando enxofre, essas bactérias. Pode ter as inclusões chamadas de carboxilissomos, que são inclusões aí contém enzima, né, ribulose 1,5-difosfato carboxilase, que ela é responsável aí pela fixação do CO2 da fotossíntese. Pode ter bacúlos a gás, isso aqui está presente em procariotos aquáticos, né, também em algas, ok, que também são certos tipos de algas que são procariotas, tá? E são responsáveis quando acumula gás para se manter a flutuação, tá? Com uma profundidade apropriada de água para que as células recebam tanto oxigênio como luz e nutrientes ali daquele ambiente. Então, ela consegue receber oxigênio e luz à superfície. Pode ser magnetossomos, que daí são inclusões de óxido de ferro, né? E nesse caso aqui, protege a célula contra o acúmulo de peróxido de hidrogênio, tá? Bom, e aí uma outra estrutura bacteriana que também não está presente em todas as bactérias, mas em determinados gêneros, e é muito importante para a questão de resistência dessas células, desses gêneros, tá? Que são os endósporos. O que normalmente, assim, no meio comum da microbiologia, a gente também tem o costume de falar esporos. Existe uma diferença, né? De endósporos ou esporos bacterianos dos esporos de fungos, tá, pessoal? Principalmente os endósporos ou esporos bacterianos são estruturas em que algumas bactérias formam, né, internamente a sua célula vegetativa, que é a célula em condições normais de replicação, como uma forma de proteção para esse material genético que a bactéria tem. Já os esporos fúngicos, que a gente vai ver na aula de fungos, eles são responsáveis pela reprodução, tá? Aqui, os esporos bacterianos ou endósporos não são responsáveis por reprodução, apenas de proteção do material genético. Então, a célula, quando ela forma o esporo ou o endósporo, não é para se reproduzir, tá? Então, a gente não pode pensar, então ela vai formar esporo, então ao invés de uma, ela vai ficar duas. Não é isso não, tá bom? A gente vai ver exatamente o que vai acontecer. E já nos fungos, os esporos são de reprodução, tá? Mas o importante, dois gêneros, né, de grande interesse aí para a área de alimentos que são capazes de esporular, que são o gênero Bacillus e Clostridium. Então, eles têm essa capacidade de formar endósporos ou esporos bacterianos. E esses esporos, eles servem justamente para conferir resistência a essas bactérias, seja ao calor, seja um ambiente de desidratação, ou produtos químicos, ou qualquer ambiente adverso a essas bactérias, tá? Então, aqui nós temos o esqueminha de esporulação e nós vamos entender como acontece. Bom, primeiramente, quando a bactéria percebe que ela estará em um ambiente hostil, ela irá duplicar seu material genético, tá? Então, esse é o primeiro passo, ela duplica o material genético. E aí, nesse novo material genético que foi duplicado, é como se ela fosse se dividir, mas no final ela não se divide, tá? Ela não vai se transformar em duas bactérias. Então, em volta desse material genético duplicado, irá começar a formar um septo de esporo aqui, que vai isolando esse material recém-replicado do material antigo, né? Material genético antigo do restante da célula bacteriana. Esse septo da membrana citoplasmática, ele vai, dos ambos os lados, ele vai se formando até que ele se encontre. Observe aqui que ele se separou do restante da membrana celular que sobrou do restante da bactéria, tá? Então, esse novo DNA ele fica isolado aqui por essa membrana septada. Aí, o septo desse esporo, né, ele vai ele circunda a porção isolada do pré-esporo em formação, ou seja, essa membrana aqui, ela vai então circundando a membrana que ficou, ela vai circundando esse septo, e aí a gente vai ter a formação de uma dupla membrana citoplasmática no material genético, tá? Aí, entre essas duas membranas, nós teremos a deposição de peptidoglicano,
tá? Uma grossa camada de peptídeo glicano entre as duas membranas internamente à célula. Olha só que importante, tá? A célula se mantém aqui normal, ó, com parede, membrana, e dentro dela nós temos esse septo, esse esporo aqui, esse pré-esporo formado. E aí, irá formar uma capa protetora, né, desse esporo, que vai conferir bastante resistência a esse esporo. E nesse momento, a bactéria, ela já não suporta mais o ambiente adverso em que ela se encontra. E aí ela sofre lise, né? Quando ela sofre lise, lembram lá, toda vez que a bactéria sofre lise, ou seja, quebra, né, ela rompe a sua membrana, ela rompe a parede, é porque ela está morrendo, tá, pessoal? Então, essa condição adversa rompeu a parede, rompeu a membrana, fez com que aquele DNA, olha só, se degradasse, o DNA antigo, né, o que deu origem ao DNA novo. E o que acontece? Esse DNA dentro do esporo está intacto, ele está perfeito. E o esporo, né, que tem essa capa protetora aí, de bastante resistência, a dupla membrana, a camada de peptídeo glicano entre essas membranas, confere grande resistência para a proteção do quê? Desse material genético, tá? Então, olha só que legal. Uma célula, que aqui a gente diz que ela está no estado vegetativo, que ela poderia se multiplicar, mas ao invés dela se multiplicar, ela forma um esporo. E esse esporo agora está liberado no ambiente. Então, de uma célula, eu tenho um esporo. Então, não tive multiplicação. Por quê? O restante dessa célula aqui morreu. Ela se desfez, ela se desintegrou, né? Desintegrou esse material genético, teve lise celular só para liberar o esporo. Então, é apenas a transformação de uma fase vegetativa para uma fase esporulada, tá? O material genético aqui está protegido, ok? Bom, então, voltando. Quais são as fases da esporulação? Um cromossomo recém-replicado e uma pequena porção do citoplasma são isolados por uma invaginação da membrana citoplasmática, ou seja, vai formando o septo do esporo. O septo se torna uma membrana dupla e camadas de peptídeo glicano vão sendo dispostas entre as duas lâminas dessa membrana. Aí é formada uma capa protetora em volta dessa membrana externa e a célula original é degradada. O endósporo, ou esporo bacteriano, é liberado, contém apenas DNA, pequenas quantidades de RNA, né, porque vai ter a função mensageira, ribossomos, tá, porque foi uma pequena porção do citoplasma ali presa, né, por esse septo do esporo, enzimas, ácido dipicolínico e cálcio, tá? Esse ácido dipicolínico é muito importante para a proteção desse endósporo. A gente vai ver aí. Aí, o que acontece? Quando esse esporo, né, se encontra em condições favoráveis à germinação, ou seja, para voltar a uma célula vegetativa, e a célula vegetativa é capaz de se replicar, tá? Então, esse esporo, ele precisa voltar à célula vegetativa e ele vai passar por processo de germinação. Não é que ele vai se dividir, ele vai voltar a um estado em que a célula será capaz de se dividir, tá? Então, o endósporo ele pode permanecer dormente por muitos anos. Ele, sim, ele consegue, naquela forma, se manter estável, tá? Por determinados períodos de tempo, porque ele não está tendo aquelas reações metabólicas todas necessárias para a multiplicação celular. Ele está poupando energia, ele só está estável. E daí, quando ele recebe água, por exemplo, né, nutrientes necessários, específicos, ele retorna ao estado vegetativo. E aí, as enzimas, né, que estavam confinadas dentro do endósporo, elas rompem as camadas extras, a água entra e o metabolismo recomeça. E aí volta a célula, né, para o estado vegetativo, e aí ela volta a ter a bicamada fosfolipídica da membrana citoplasmática, e aí ela consegue se replicar, tá? Bom, pessoal, aqui estão nossas referências, e aí vocês podem ter um aprofundamento melhor.